A gestão financeira, Marcos, nessa situação, poderia ser uma das soluções desses problemas, assim, de desorganização? Poderia ser o inicial? Gestão financeira, eu não sei, não consigo te dizer exatamente se é o primeiro passo, Sim. tá? Geralmente é a primeira coisa que dói é no bolso. Isso é o fato, né? O bolso é sempre o mais importante Né? para o empresário, É o né? mais sensível, então a primeira coisa que dói é no bolso. Falta de cliente dói no bolso. Deixar de pagar um boleto dói no bolso. Deixar de pagar um funcionário dói no bolso. Perder um colaborador dói no bolso. Tudo dói no bolso. Entendeu? Mas nem sempre o primeiro sinal vai ser lá. Não seria, O no caso... primeiro ponto a se organizar vai ser lá. Eu não diria isso, que é o primeiro lugar. Na verdade, o primeiro lugar deve ser aquele que é mais... onde dói mais primeiro. Então, por exemplo, se eu tô, não sei, eu tô com uma dor de cabeça muito forte e com a dor de dente muito forte. Pô, será que a dor de dente não tá causando dor de cabeça? esse é um Entendeu? ponto. Então, a gente tem que pensar naquilo que dói mais e aquilo é o 80-20 da coisa, sabe? Aquilo ali que 20% causa 80% da dor. Então, e isso já aconteceu. Já vi dentistas, né, falando: muitas vezes vem um paciente aqui que morre de dor de cabeça e foi encaminhado pelo médico, e aí ele chega aqui e ele tem problema de bruxismo. Bruxismo, para quem não sabe, é a pessoa que aperta o maxilar e fica apertando os dentes, e dói tanto isso daqui que a cabeça dói. E geralmente as pessoas fazem isso à noite enquanto estão dormindo e elas não percebem. Elas não percebem. Entendeu? Então, eu já vi vários dentistas falarem que tratam bruxismo e são de pacientes que chegam lá encaminhados porque estão com dor de cabeça. Então, nem sempre aquilo que realmente parece ser uma dor não é aquilo que tem que ser tratado primeiro. Não é, talvez não seja o efeito a ser tratado, mas sim a causa. O bruxismo do dono de empresa muitas vezes é o bolso, mas o problema não tá ali, né? O problema vem de outras áreas. É uma equipe satisfeita, é processos que não tem. Exatamente. Justamente fala, a gente tocou nesse ponto, fala um pouco sobre os processos, Marcos, como isso ajuda, definição de processos ajuda na organização de uma empresa. Como a definição de processos ajuda na gestão. Isso. Eu vou dizer como é que a definição de processos ajuda a organizar uma empresa. Imagina o seguinte, tá? Imagina que um processo é como um jogo de dominó. Né? Sim. Todo mundo sabe jogar dominó. O dominó, você tem que ir colocando as pedras baseado na pedra que, né? Por exemplo, ela cai um terno, ó que massa, né? Linguagem técnica de dominó. Terno e cena. Você cai terno e cena, então você só pode colar ali ou terno ou cena. Exatamente. Você não pode colar uma quadra ou uma quina, né? Porque isso é o quê? Desvio do processo. Sim. Se não houvesse uma sequência lógica de números, como seria organizado o jogo de dominó? Faz sentido? Não iria fazer sentido. Não ia ter como você jogar, porque não tem uma mínima organização no processo do jogo. Então, quando você cria um processo dentro do teu negócio, você está literalmente deixando organizado como aquela coisa funciona, como aquela atividade ela é executada. Então, o processo é justamente para que você possa minimizar o máximo de risco de erro daquela determinada atividade. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou organizando a forma com que é executada determinada ação, certo? Definindo cada etapa, cada demanda, cada ponto de decisão, certo? E aí eu estou organizando como tudo é feito. E a partir do momento que eu organizo aquilo, qualquer coisa que saia desse processo, dessa padronização, esse desvio chama-se de desorganização, ou seja, é você realmente
ter um erro, furar aquela bolha, furar aquele processo. E é daí da onde os problemas acontecem. Então, a única forma de você entender por que um erro aconteceu é encontrando o desvio que teve daquele processo padrão. Então, vou pegar um outro exemplo, né? A gente acabou de passar por um desastre aéreo terrível, que foi do avião da Voipés e tal, do ATR. Cara, a primeira coisa que eles fazem para investigar o que aconteceu é entender se houve qualquer tipo de desvio da rota. Qualquer coisa que desvie do processo daquela rota, daquele voo, vai indicar a consequência daquele desastre. Então você tem todo um padrão, todo um processo que foi pré-estabelecido antes e que precisa ser averiguado se realmente foi executado da maneira correta. E isso vai determinar, vai dizer o que de fato aconteceu. Entendeu? Então, esse é um dos caminhos. Então, é por isso que a gente padroniza processos, a gente padroniza ações, a gente padroniza departamentos, a gente padroniza times, justamente porque você quer que todo aquele processo ele seja o mais eficiente possível. É igual um time de futebol. Se não fosse assim, você não teria, né, uma estrutura de jogo, uma estratégia de jogo formada. Você teria, sei lá, 11 a 10 atacantes e um goleiro. É isso. Exatamente. Ninguém guardando posição, nem nada. Exatamente. Agora, o que fazer para manter essa organização quando ela já é implementada? Porque, assim, quando a gente inicia, normalmente os empreendedores sempre têm uma dificuldade em manter aquela organização na empresa. E nem só falar dos empreendedores, né? A gente consegue enxergar muitos colaboradores com as dificuldades de se manter na organização. Sim. Porque eles entraram com um processo de desorganização. Sim. E estão indo para uma organização. Sim. E isso acaba dificultando muito no desenvolvimento dos colaboradores e dos empreendedores. E isso é um pouquinho complicado. Sim. Aí, para se manter na organização, o que seria mais adequado para fazer? Cultura. Cultura. Nada mantém uma empresa dentro de um processo. Inclusive, desorganização também é uma cultura. Tá? Então, nada supera a cultura. A partir do momento que você organizou seus processos, você organizou o teu time, você organizou o teu financeiro, tu tem que ter uma cultura de gestão, uma cultura de organização, uma cultura de responsabilidade. Só com a cultura você vai conseguir manter a tua empresa organizada.